Oi, gente, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Pod da Dupla Dinâmica. Meu nome é Manuela Garcia e eu tô hoje aqui com a Thaís Esteves. Nós somos alunos de Relações Internacionais da UniLaSalle e hoje nós estamos gravando esse episódio sobre o artigo que a gente escreveu sobre o julgamento de Nuremberg e a nova ordem internacional liberal pós-Segunda Guerra Mundial, para a matéria de potências globais emergentes, do professor Vinícius Armelli. Bom, gente, então, dando início ao nosso episódio, boa noite, Thaís. Boa noite. Então, vamos pra gente começar, né? Você pode explicar o que foram os julgamentos de Nuremberg e por que eles são tão importantes? Claro. Então, os julgamentos de Nuremberg aconteceram logo após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Eles têm esse nome porque o julgamento aconteceu na cidade de Nuremberg, na Alemanha. Os aliados, que foram os grandes vencedores da Segunda Guerra, eles reuniram esses líderes nazistas sobreviventes e decidiram julgar eles individualmente por seus crimes. Foi um grande marco na justiça internacional, pois foi a primeira vez que os líderes de seus respectivos países foram julgados como indivíduos e não como nação. Sim, como Estado, né? Como Antes Estado, julgavam exatamente. os Estados e eles não eram responsáveis pelas ações que eles mesmos cometiam, Exatamente. só por dizer que estavam fazendo em nome do Estado, Em nome da né? nação. E, como a gente viu na Segunda Guerra Mundial, foram cometidos graves crimes de guerra e contra a humanidade. Sim, com certeza. Inclusive, né, nesse mesmo período, né, os Estados Unidos, houve a ascensão dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, eles ascenderam ali após a guerra e Nuremberg se relaciona muito com esse processo, né? Porque Nuremberg é um dos exemplos dos Estados Unidos para eles consolidarem essa nova ordem internacional, né? Que foi através de normas, de regras, de instituições. Então, um exemplo é o Bretton Woods, né? Outro exemplo é o Nuremberg também, e até o Plano Marshall, que não foi exatamente nessa época, né? Foi em 1947, mas também serve como exemplo porque os Estados Unidos foram o único país, assim, eu diria, né, que não sofreu grandes devastações, né? Porque Com certeza. a crise foi na Europa, né? Exatamente, como o último país a adentrar na Segunda Guerra Mundial e por ter acontecido a guerra em território europeu, os Estados Unidos não só saiu como vitorioso dentro dos aliados, mas eles emergiram como potência e eles ajudaram e enriqueceram com a reconstrução da Europa. Exatamente. Exatamente. O Plano Marshall era literalmente um plano de recursos financeiros, né? Assim, para realmente ajudar a Europa a se reconstruir financeiramente. Perfeito. E não só isso, né? Um exemplo dentro do filme Nuremberg, foi onde a gente tirou grande inspiração para o artigo. Com certeza. O Hermann Göring, que era o segundo em comando depois do Hitler, ele diz em uma cena pro psiquiatra, né, pro Kelly, que os Estados Unidos, eles não eram moralmente acima da Alemanha, eles não tinham uma moral, os princípios não eram, e os crimes de guerra deles, que os aliados também cometeram crimes de guerra, mataram tantas pessoas quanto os alemães. Né? E eles só estavam nessa situação porque os aliados tinham ganhado e a Alemanha tinha perdido. Fica o grande questionamento, né? De onde os Estados Unidos, os aliados no geral, né, os vencedores da Segunda Guerra, eles acharam que eles tinham direito de julgar. Obviamente, ninguém pode falar moralmente do absurdo que foi o Holocausto, mas os Estados Unidos também cometeu um crime de guerra tão grave quanto, que foi as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Enfim, também, né, foi um absurdo, que é né? o que ele fala. E não foram julgados. Mas foram justamente por essa influência, esse poder. Então, se eles tinham os recursos, se eles tinham a capacidade, então eles se autocolocaram no poder e no direito de julgar esses crimes, não só julgar, como condenar e executar. Exatamente. Bom, Thaís, mas enfim, né, já que a gente está falando sobre esse assunto, né, apesar dos avanços de Nuremberg, que é claro, teve um avanço grande em questão na justiça internacional, né, mas existem críticas, né, do julgamento de Nuremberg. Então, quais você acha que são as principais? Então, como a gente estava conversando, né, o tribunal ele só julgou os derrotados, os crimes de guerra dos derrotados, que foi conhecido como a famosa justiça dos vencedores, né? Os intitulados vencedores não tiveram suas ações julgadas e então não se considera muito uma justiça, né? Só o seu erro é visto como errado. O meu, eu fiz em razão a algo, fiz pela minha nação. Como se tivesse uma justificativa. Uma justificativa, exato. Então, fica esse questionamento. Quem tem o poder de
definir as ordens mundiais e de aplicá-las, né? E até essa ordem, essa nova ordem internacional liberal que os Estados Unidos tanto propaga, né, com direitos universalistas, não é bem assim que funciona, porque para ele não serve igual, né? Tanto que ele não foi julgado, né? Assim, os aliados, no geral, não foram julgados iguais às potências derrotadas que foi o eixo, né? Então, a partir do que eu estava falando sobre esses questionamentos de quem tem poder de definir as regras e aplicar elas no sistema internacional, eu queria a sua opinião sobre como essas críticas se conectam à ordem liberal internacional após a guerra. Então, como a gente estava conversando, os Estados Unidos, por ser o grande vencedor, ele instaurou essa nova ordem liberal propondo justiça, cumprimento dos direitos universais. Porém, a gente vê que atualmente o que vem acontecendo não é isso. A própria ONU, criada, né, depois da Segunda Guerra Mundial... Inclusive, eu ia até te perguntar isso, né? Porque foi uma dessas instituições propostas pelos Estados Unidos no início dessa nova ordem. Perfeito, então, justamente. A criação da ONU, ela teve como proposta unificar os estados e gerar a paz e justiça para todas as nações. Porém, a ONU é formada pelo Conselho de Segurança, que possuem 5 cadeiras permanentes. E 4 são os aliados. 4 delas são os aliados, que são também hoje os 5 são as maiores potências mundiais. E as decisões mundiais são tomadas dentro dessas 5 cadeiras. Não só as decisões, como os poder vetos. coercitivo, né? Então, assim, realmente força militar, que é uma grande arma para ser usada, está sobre a mão dessas 5 potências. Então, né? exatamente. Então, as capacidade, né? As decisões deveriam ser tomadas pela ONU de forma unânime, não só de forma unânime, mas de forma como se eles não julgassem os seus próprios interesses de fora. Sim. Deveriam buscar o interesse global de justiça, mas a gente sabe que não é assim que acontece. Não só as decisões, como o veto de cada decisão. Sim. Então, essa justiça, ela só existe quando busca favorecer esses cinco países, os interesses desses 5 países e, em prioridade, os Estados Unidos, por ser não só o grande incentivador, como um dos grandes financiadores da ONU atualmente. Então, uma das maiores críticas que eu consigo enxergar dessa ordem liberal criada é se ela realmente, essa justiça universal e esses direitos universais, eles realmente têm uma efetividade ou se eles só são uma história contada de um mundo que viria a ser melhor depois da Segunda Guerra Mundial, mas que atualmente e nesse tempo todo a gente não viu acontecer. Sim, então, exatamente. Até para falar sobre essas críticas, eu separei um dos autores que a gente colocou, né? E foi, assim, o que eu particularmente achei que tinha mais sentido com o nosso artigo, né? Então eu vou até ler aqui um pouco de como ele argumenta, né? Perfeito. Que é o Robert Gilfin, né? Ele ajuda a explicar que a justiça internacional não surge em um vazio político, né? As normas e instituições internacionais são influenciadas, sim, pela distribuição de poder do sistema. Então, como os Estados Unidos emergiam como potência hegemônica no pós-guerra, a construção da nova ordem internacional, incluindo o Nuremberg, né, refletiu exatamente essa realidade, né? Então, refletiu os interesses que eram os interesses dos aliados e principalmente dos Estados Unidos. Então, a ordem mundial reflete o que é válido e bom para os Estados Unidos. Reflete a exata distribuição de poder existente. Inclusive, um grande exemplo recente que está acontecendo agora é a Copa do Mundo. Em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia sem autorização do P5, né, sem autorização da ONU, ela foi retirada da Copa do Mundo, sofreu diversas sanções, e hoje em dia a gente vê a invasão dos Estados Unidos ao Irã, e, em contrapartida, eles estão sediando a Copa do Mundo e aplicando diversas formas de racismo e xenofobia contra o Irã. A torcida do Irã não está sendo permitida de ir nos estádios assistir o jogo e os jogadores do Irã eles não podem permanecer nos Estados Unidos. Então, eles dormem no México, pegam um avião, voltam para os Estados Unidos e, na hora de ir embora, eles têm que retornar ao México porque eles não podem ficar nos Estados Unidos. É uma grande forma de preconceito e dá para entender um pouco dessa disparidade que existe nos Estados Unidos. Mesmo a Rússia sendo parte dos aliados na antiga União Soviética e fazendo parte do P5, tendo um poder possível de igualitário com os Estados Unidos, ainda assim, por essa ordem liberal e pela ONU ser um espelho dos desejos dos Estados Unidos,
a vontade dele ainda prevalece. Então eles ainda podem invadir o país e sediar o maior evento esportivo sem consequência nenhuma. Sem julgamento. Não, julgamento tem, Julgamento né? tem, Nossa, mas não vale de muita não coisa. vale de muita então. coisa, eles só não levam isso em consideração. Não só os julgamentos, mas como uma ordem mesmo que eles mesmos criaram. E agora, né, acho que a gente já pode ir encaminhando já pro final do nosso episódio. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre o filme, que foi a nossa inspiração para escrever esse artigo, né, que a gente gostou tanto, assim, de escrever. Então, acho que a gente já pode começar falando sobre isso. Então, o filme de Nuremberg, eu acho que pegou nós duas surpresas, de certa forma, pra gente se apaixonar por esse tema. Pra mim, era um tema que eu não... Então, a gente não sabia que existiu, havia existido, né? Mas não se aprofundado. Eu acho que o filme, o que ele trouxe pra mim de mais importante é entender essa dualidade, né? De como um tema que pode ser tão difícil, de ações que podem ser tão ruins, que são claramente ruins, e a gente vê os homens por trás disso, né? Como o próprio julgamento foi individualizado por indivíduo, não como uma nação, não pela... A gente entendia a Alemanha e a Segunda Guerra como uma coisa só. O nazismo é a mesma coisa que a Alemanha. Mas não, foram algumas pessoas que cometeram esses crimes, que foram julgados, né? Esses nazistas, esses líderes nazistas. Por exemplo, o filme de Nuremberg ele acompanha o Hermann Göring com o seu psiquiatra, o psiquiatra do... Acho que de todos eles. Ele todos eles. Ele é psiquiatra de todos eles, mas acompanha muito essa relação, porque o Hermann Göring, ele era o segundo comando. Foi uma das minhas partes preferidas do filme, porque eu gostei muito de ver essa interpretação. E eu acho que uma coisa que o filme fez muito, assim, eu fiquei surpresa, porque eu não achei que ia trazer isso pra gente, foi que eu acho que também humanizou um pouco. Exatamente. E concordo. por um segundo eu fiquei surpresa, porque eu fiquei, gente, eu tô aqui e já tô quase ficando com o pé do cara. Exatamente. Olha que coisa horrível aí, por um minuto eu falei, opa, não. O filme, ele primeiro passa essa conversa que o Hermann Göring tem com o psiquiatra, falando sobre antes de mostrar o julgamento e o que eles realmente fizeram. Exato. Até pro próprio psiquiatra, Até então, não se tinha dimensão do que havia sido o Holocausto e os campos de concentração. Então, esse primeiro momento do filme é uma conversa entre o Göring e o psiquiatra para ele tentar entender, né? Eles queriam entender o que levava a esses homens a tomarem tal atitude e o que tinha de diferente neles. Eu acho que a grande questão do filme era para mostrar isso. O que esses homens tinham de diferente para tomar esse tipo de atitude. E tá aí a maior surpresa e talvez a parte mais assustadora do filme inteiro. Nada. Eles não eram diferentes de qualquer outros homens. Eles tomaram decisões muito ruins e muito questionáveis. Em nome do Estado, mas Estado. Eles não deixam de ser responsáveis por isso, né? Exatamente. Eles são responsáveis, foram julgados, então. Mas, por exemplo, não se bate tanto nos Estados Unidos pela questão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que matou milhares de pessoas. Então, e foram por muito tempo também. Sequelas até hoje. Então, são homens iguais. Os alemães que fizeram isso, o Göring, e os norte-americanos tomaram essa decisão, e outros que a gente pode ver até hoje andando por aí, né? Então eu acho que essa é a grande questão. Eles primeiro humanizaram ele, transformaram ele em gente como a gente, e depois mostra a cena do julgamento, onde você consegue ver claramente o que foi o Holocausto. Imagens claras. Bem claras. Imagens claras, assim, evidentes do que aconteceu no Holocausto. E aí você volta para aquela posição de assim, cara, não tem como você ter pena ou sentir empatia. Mas, e aí chega esse choque pro terapeuta e pra todo o público, né? Não existe uma diferença entre esses homens e os homens que a gente vê hoje em dia. São só ações que foram tomadas e até então o próprio povo alemão não sabia o que tinha acontecido. Eles só foram descobrir. Eles devem sim ser responsabilidade. E eles devem sim, exatamente. Mas eu acho que o que realmente pegou pra mim no filme, assim, realmente foi um dos pontos principais, é a hipocrisia das potências, né? O conceito de justiça seletiva, até porque, como a gente já falou, os Estados Unidos também cometeu um crime, assim, ninguém... Como todos dos aliados, o Hermann Göring, ele fala isso. O que você acha que fazem com soldados alemães na Rússia, né? Então, a gente vê essa hipocrisia. E agora eu quero saber também de você. Você acha que o julgamento de Nuremberg, ele foi uma justiça universal ou foi uma justiça dos vencedores, como alguns gostam de comentar? Com certeza, pra mim, acho que foi sim uma justiça dos vencedores. Até porque foi o que a gente falou durante o podcast inteiro e também foi o que a gente quis trazer pro nosso artigo, porque ele foi... através realmente da opinião dos Estados Unidos, né? Então, todo o julgamento, não dos Estados Unidos, dos aliados, das potências vencedoras. Então, realmente, foi através
do que eles acreditavam que está certo. E eles não se julgaram, exatamente isso. E a responsabilidade deles, onde fica? Eles são responsabilizados. Eu acho que é importante ressaltar que... E não está errado, de jeito nenhum. Tinha, assim, que ter esse julgamento. Eu super concordo, acho super válido. Mas eu também acho que os Estados Unidos também devia, assim, exatamente, eu acho que vale ressaltar que o julgamento de Nuremberg, ele foi uma revolução para a época de responsabilizar os indivíduos, de julgamento de crimes de guerra. Até de uma forma ruim. Então... E talvez seja por isso que hoje em dia talvez nem é tão comentado assim. Não é tão comentado. Eu já ouvi falar, obviamente, mas tipo assim, eu nunca entrei tanto pra conhecer o assunto assim. Então, ele, por mais que tenha sido uma revolução pra época, e sim, os líderes nazistas deveriam sim ser julgados, eu acho que o grande ponto que a gente quer trazer é todos que cometeram crimes de guerra contra a humanidade deveriam ser julgados, independente se são alemães ou se são estadunidenses ou se são da antiga União Soviética ou de qualquer outra nação. Se você quer propagar uma ordem universal, se você quer propagar uma ordem de justiça, ela deve servir igualmente para todos, independente da nacionalidade. E a gente viu exatamente que não foi assim. Não foi assim, então segue sendo. E segue não sendo assim, exatamente. E agora, acho que para finalizar esse podcast, essa conversa, eu queria trazer a última frase que é vista no filme e que para mim serviu de muita reflexão e para todos nós. A única pista para o que o homem pode fazer é o que o homem fez. É para nos lembrar que o passado deve ser constantemente confrontado para que não se repita. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem com a gente até aqui. Foi muito especial esse podcast. Muito obrigada. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima.